Imunologia é vida. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, deixa eu explicar o que é o workshop, tá, gente? Esse workshop ele começou no dia 8 de fevereiro, que foi o Dia Internacional da Mulher, né? Com uma aula sobre Covid-19 e o sistema imunológico. Depois, nós tivemos uma segunda aula no dia 11 de março sobre fibromialgia. Tá? Foi muito importante essa aula sobre fibromialgia. Aliás, a aula de Covid-19 é histórica. Para quem não viu essa aula ainda, vai lá, reveja. Ah, professor, doutor Luiz Augusto, como que eu vou rever as aulas desse workshop? É facílimo. Está lá no meu canal no YouTube. Como que vocês encontram meu canal no YouTube? Prof.dr. Luiz Augusto. Professor Doutor Luiz Augusto, ou simplesmente Corpo Blindado. Entra no canal, se inscreva, ative as notificações e, por favor, dá aquele sinalzinho de joia, gostei, para quê? Para você receber os vídeos. São vídeos gratuitos, onde eu ensino para você sobre imunologia e saúde preventiva, tá bom? E aí esse workshop está acontecendo, então, desde lá, dia 8 de março, né? Aí nós falamos sobre Covid-19 e o sistema imunológico, está imperdível essa aula. Depois sobre uma aula sobre fibromialgia, né? Nós falamos especificamente sobre a fibromialgia, como prevenir da fibromialgia. Uma aula fundamental foi depois no dia 15 de março sobre diabetes, hipertensão e obesidade, mais conhecida como síndrome metabólica. E como que a síndrome metabólica afeta o seu sistema imunológico e como que um está correlacionado com o outro, como que eu saio desse ciclo vicioso, né? De síndrome metabólico, perfil inflamatório alto, e aí a doença não para de acontecer. Como que eu saio dessa? Então, assista essa aula lá também. Depois, no dia 22 de março, eu dei uma aula especial sobre doenças autoimunes, muitíssimo importante. Na quinta-feira, última da semana passada, dia 25 de março, eu falei especificamente sobre duas doenças autoimunes, que são as artrites, que acaba causando artrose, e as alergias. Então, quer saber sobre artrite, alergias? Assista a aula da quinta-feira passada, no dia 25 de março. E hoje, então, dia 29 de março, nós vamos falar sobre distúrbios gastrointestinais e problemas no sistema imunológico, tá? Distúrbios gastrointestinais e distúrbios no sistema imunológico. É muito importante vocês prestarem muita atenção em tudo que a gente vai falar aqui hoje. E para fechar esse workshop, na quinta-feira que vem, às 20 horas, nós teremos uma aula sobre, atenção, depressão, ansiedade, estresse e o sistema imunológico. Gente, depressão, ansiedade e estresse, um mal do século. Quem que não está passando por situações desse tipo nesses momentos de pandemia? Praticamente todos nós, não é verdade? Então, vamos aprender a cuidar disso, cuidando principalmente do sistema imunológico para manter o seu corpo blindado, e esse é o objetivo desse workshop. E aí, mais um recado importante, antes da gente entrar na aula propriamente dita de hoje. Atenção, gente. Para quem deseja, não é para todo mundo, é para quem quiser. Essas aulas dão direito a um certificado de participação oficial, onde eu assino com a sua carga horária de participação. Você vai poder usar, por exemplo, esse certificado para dispensa de disciplinas, de carga horária complementar lá na sua faculdade, se você faz um curso superior na área da saúde. Serve também para que você possa colocar no seu currículo, se você já é um profissional na área da saúde. E atenção, se você é meu aluno em algum curso profissionalizante meu, esse certificado também ele serve para complemento da sua carga horária e da sua dispensa de disciplina. Então, aproveitem. Mas aí tem o seguinte, para obter esse certificado, é gratuito, tá, pessoal? 100% mesmo, só que eu preciso que vocês façam duas coisas muito simples. A primeira delas é essa aqui, ó. Pega aí agora um caderno, olha aqui com o meu caderno aqui, ó. Caderno, uma caneta e anote as coisas que eu vou ensinar,
Por quê? O que eu vou ensinar aqui, vocês vão precisar depois para preencher um questionário. É o seu questionário de participação dessa aula. Preenchendo o questionário, você vai ter acesso ao certificado. Sem preencher o questionário, esquece, tá bom? Então, isso eu preciso que vocês anotem. Então, pega aí um bloco de anotação, se não tiver um caderno, uma caneta, para vocês anotarem. Ah, professor, doutor Luiz Augusto, você falou muito rápido, eu não consegui anotar tudo. Como que eu faço para responder o questionário? Fácil, gente. Olha, essa aula agora ela é ao vivo, né? Nós estamos transmitindo ao vivo, está aqui, ó, dia 29 de março de 2021, 20 horas e 11 minutos. Aqui nós estamos ao vivo. Então, se você anotar, você vai acompanhar um raciocínio junto comigo. Ah, não consegui anotar, perdi, estou meio confuso. Calma. Amanhã eu subo essa aula aqui para o YouTube. Então, você que está acompanhando no YouTube, está vendo uma gravação da aula que está sendo feita no dia 29 de março sobre distúrbios gastrointestinais. Então, você pode rever a aula, tá ok? Inclusive, eu deixo um link aqui na descrição do vídeo, do YouTube, do certificado. Exatamente, você clicar nesse link que está na descrição do vídeo aqui embaixo, você já vai para a página para obtenção do seu certificado. Então, aproveitem essa oportunidade, tá bom? Então, mãos à obra, pessoal. Vamos trabalhar? Vamos lá, porque o tempo está indo muito rápido aqui para nós, né? Pega aí uma caneta, por favor. Pega o seu caderno, o seu pedacinho de papel e anote para mim sobre o tema de hoje. Nós vamos falar sobre distúrbios gastrointestinais, né? E o que isso tem a ver com o sistema imunológico, como que a gente cuida disso e tudo mais. E a primeira frase que eu preciso que vocês anotem aí no caderno de vocês, é para anotar mesmo, tá? É a seguinte, olha só. Cuide do seu intestino, cuide do seu intestino antes que a sua imunidade desapareça. O negócio é muito sério, gente. Não é brincadeira. Cuide do seu intestino antes que a sua imunidade desapareça. Sim, desapareça mesmo. Eu já vi isso acontecer com muitos pacientes. Eu já vi isso acontecer com muitas pessoas que achavam que estavam normais, que não tinha nada, mas ela tinha um problema seríssimo no intestino, tá? Seríssimo, seríssimo, seríssimo. E aí o que acontece? O sistema imunológico não funciona. Quando nós temos distúrbios intestinais, o sistema imunológico para de funcionar. E aí o que vai acontecer com o seu corpo? A coisa vai só piorando. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas básicas aqui para vocês, e vocês vão raciocinando comigo se isso acontece contigo. Nós estamos fazendo uma espécie de diagnóstico seu, da sua vida. Se não acontece contigo, pense em alguém que você conheça, algum familiar, alguma pessoa próxima sua, ou até mesmo um paciente seu, se você for um profissional na área da saúde, tá? A primeira pergunta é a seguinte, não precisa nem anotar, só raciocina comigo. Você passa por períodos de constipação intestinal, que é intestino preso, fica muito tempo sem defecar, tipo dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, até às vezes tem gente que fica semanas, é desesperador, e depois vem um ciclo de diarreia. Olha só, aí fica esse ciclo, às vezes muita diarreia, às vezes muito intestino preso, tá? Por que será que isso acontece contigo? Que tipo de prejuízo que você está causando no seu intestino, tá? E é sem querer. Às vezes tem coisas que você faz no seu dia a dia que você nem sabe que deveria estar fazendo. E isso é que está prejudicando o seu intestino, tá? Você sabia que um intestino irritado, esse intestino que não funciona bem, ciclos de constipação, ciclos de diarreia, aí depois fica um período normal, depois começa tudo de novo. Vocês sabiam que isso interfere diretamente no funcionamento do sistema imunológico? No seu sistema imunológico? E eu vou mostrar isso aqui para vocês hoje. E aí, gente, eu tenho casos e mais casos de pacientes, de pessoas que reclamam de coisas do tipo muita gripe,
muito resfriado, olha que só, ao mesmo tempo, constipação intestinal e diarreia. Estão percebendo? Gripe, resfriado, constipação intestinal e diarreia. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que o intestino tem a ver com gripe e constipação intestinal? O que o intestino tem a ver com diarreia e resfriados constantes? É uma relação direta. É uma relação direta entre o funcionamento do sistema imunológico e problemas no intestino, tá? A primeira coisa que você precisa fazer para manter o seu corpo blindado, o seu corpo funcionando bem, o seu sistema imunológico funcionando bem, gente, é começar cuidando do seu intestino. A gente já sabe disso há milhares e milhares de anos. E hoje a ciência tem nos mostrado prova técnica disso. E eu vou mostrar aqui para vocês hoje a técnica por trás disso. Qual que é a ciência que nos mostra que, sem cuidados com o intestino, o meu sistema imunológico não funciona bem. Tá bom? Então, vamos lá. Se você é uma pessoa que tem problemas intestinais e vive na base de remédios do tipo laxante para evacuar, ou remédios para segurar a diarreia de tempo em tempo, a situação é complicada, gente. Daqui 3 meses, se você continuar nessa situação, só à base de medicamentos para o intestino, o que você acha que vai acontecer com a sua imunidade? O que você acha? É isso que está acontecendo com muitas pessoas. É isso que eu tenho observado. As pessoas estão descuidando do sistema imunológico, achando que é possível cuidar do sistema imunológico, estão descuidando do intestino, achando que é possível cuidar do intestino só à base de medicamentos, seja para evacuar, porque se estiver muito preso, ou seja para controlar a diarreia, e ela esquece do resto, ela não sabe associar intestino com o sistema imunológico, mas vocês vão ver aqui que é uma relação direta um com o outro. E se você não tomar esses cuidados, o que vai acontecer é que o seu sistema imunológico vai deprimir cada vez mais, ele vai ficar cada vez pior, cada vez menos inteligente. E todas as doenças secundárias associadas com uma dificuldade de funcionamento do sistema imunológico vêm à tona, incluindo, atenção, alergias, incluindo artrite, incluindo doenças autoimunes, até mesmo diabetes tipo 2, e assim por diante. Então, vocês precisam ter muita atenção ao intestino, tá? Existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que, não tem problema, se eu passar mal, eu tomo um remedinho e está resolvido. E existem aquelas pessoas que tratam do intestino de forma preventiva. Quem trata do intestino de forma preventiva tem um sistema imunológico funcionando melhor. Tá? Tecnicamente, a boa notícia dessa aula é que eu vou mostrar para vocês o passo a passo do que vocês precisam fazer a partir de hoje para manter o seu intestino funcionando bem, funcionando de forma precisa e o melhor, em harmonia com seu sistema imunológico. Vocês já ouviram aquela expressão assim, olha, o peixe morre pela boca, né? O que a gente quer dizer com isso? Ora, o peixe ele precisa se alimentar. Se tiver um anzol ali escondido atrás da comida, ele pode ser preso, ele pode ser fisgado. Isso está acontecendo com você hoje. O que você come? O alimento que você coloca dentro do seu intestino, ele é favorável à sua flora intestinal ou ele prejudica? Ele recupera a sua flora intestinal ou ele destrói a sua flora intestinal? Você sabia que a sua flora intestinal é a sua primeira barreira de proteção do seu sistema imunológico? Isso começa lá no seu intestino? Pois é. Então, vamos aprender a cuidar bem disso. Eu prometo para vocês que mais no final da aula eu vou mostrar para vocês as técnicas
de cuidados naturais com essa flora, porque a falta de cuidado dela leva a essa doença, anote aí no seu caderno, disbiose. D-I-S, dis, B-I-O-S-E, disbiose. O que é disbiose? É o nome técnico que nós, né, os profissionais de saúde, damos para essa condição de desequilíbrio da flora gastrointestinal. Então, não é só o intestino, não. O estômago está nessa também. A boca, lingona para fora. Você faz exame de língua, você vai no espelho e bota a lingona para fora para ver como que ela está. Qual que é a cor da sua língua? A sua língua ela é rosada ou ela é muito esbranquiçada? A sua língua, as papilas dela estão bonitas ou elas estão muito achatadinhas? Tudo isso tem relação direta com problemas no estômago e no intestino. Tudo isso tem relação com problemas na tipo de bactéria que vive no seu intestino. O seu corpo tem tantas bactérias quanto células naturais, né? Sua. São trilhões de células, mas ao mesmo tempo são trilhões de bactérias. E elas são nossas amigas. Elas cuidam de nós, desde que você cuide delas. E quando é que eu deixo de cuidar dessas bactérias? Quando eu começo a colocar dentro do meu intestino, do meu estômago, substâncias indesejáveis. E nós vamos conhecer essas substâncias, vamos entender por que elas causam esses problemas no intestino, e a partir de hoje, nós vamos começar também a colocar na nossa dieta, na nossa alimentação natural, substâncias, alimentos que favorecem a colonização dessas bactérias boas. Anote aí, probióticas. Probióticas. Bactérias probióticas. Ok? O que são essas bactérias probióticas? São as bactérias que ajudam o seu corpo a montar uma resposta imunológica contra as bactérias patogênicas. Olha a beleza disso, gente. Isso é ecologia, é equilíbrio. Não dá para você acreditar nessa falácia da mídia de que você pode adoecer. Porque toda vez que você adoecer, vai ter lá um remedinho para te salvar. Não caia nessa. É plenamente possível viver com saúde, sim, desde que você conheça as técnicas que permita que esse equilíbrio se estabeleça. Então, vamos descobrir quais são esses desequilíbrios que acontecem no corpo da gente, tá? Eu quero começar a mostrar aqui para vocês algumas imagens bem importantes. Quando a gente pensa em termos de intestino, dá uma olhadinha para mim aí nessa imagem. Tá vendo? Essa parte do corpo aí que a gente sente afetado. Só fala para mim aí, Neuci, se todo mundo está conseguindo ver aí a foto que eu estou mostrando, por gentileza. Tá certinho? Tá, todo mundo já está vendo? Tá ok. Tá ok, né? Então, o que é o intestino da gente? Do que nós estamos falando hoje, né? De que tipo de distúrbio? É dessa parte aí do corpo, ó. Tá? Então, ela fica ali abaixo do umbigo, né? Do umbigo, né? Que é aquela parte do meio. Isso é o intestino. Deixa eu mostrar aqui uma outra imagem que mostra isso para nós com mais detalhes. Se eu puder fazer um desenho desse intestino, ele vai aparecer para nós dessa forma aí, ó. Tá vendo que legal? Se você pudesse abraçar o seu intestino, ele apareceria desse jeito aí, ó. Ok? Estão vendo aí? A forma como ele aparece para vocês? Essa é a forma como o intestino, né? Esse é o intestino. Esse é um dos órgãos mais importantes do seu corpo. Ele tem uma conexão direta com o seu cérebro, direta. Tem uma série de neurotransmissores
que são produzidos no intestino. Opa, peraí, professor doutor Luiz Augusto, não fala difícil comigo não, me explica melhor isso. Neurotransmissores, gente, substâncias químicas que são feitas aqui dentro da sua cachola, aqui, ó, pra você pensar direito, pra você ser feliz, pra você não ficar triste, pra você ter vontade de viver. Um deles é a dopamina, outro deles é serotonina. Se faltar essas substâncias aqui dentro do seu cérebro, você fica triste, você fica deprimido, você quer morrer. E essa brincadeira começa aí, no intestino. Vocês viram lá o intestino? Maltrata o intestino para vocês verem. A sua mente para de funcionar bem. E aí uma coisa puxa a outra. Depressão, que leva à disfunção do sistema imunológico, e o negócio não para mais. Então, por isso que eu pus essa fotinha bonitinha aí, ó. Vocês estão vendo aí de novo, ó. Que é como se você tem que abraçar, tá? Você tem que abraçar o seu intestino, cuidar bem dele. Então, vocês estão vendo aí nesse desenho o formato do intestino, né? Vocês estão vendo aí essa pessoa praticamente abraçando o intestino, né? Mostrando, olha, deixa eu cuidar bem desse meu amigo aqui, porque esse é o seu amigo, e agora nós vamos aprender a fazer isso. Agora, por que eu tenho que cuidar bem do intestino? Por causa do seguinte. Existe uma relação direta entre o seu intestino e o sistema imunológico. Eu não quero assustar vocês de jeito nenhum, mas eu tenho que mostrar umas imagens aqui, né? Para vocês entenderem a lógica da coisa. Então, vamos lá. Dá uma olhada agora, por favor, nessa imagem que eu estou mostrando aí para vocês. Essa imagem aí, à esquerda, vocês estão vendo o intestino normal, né? Na parte de cima da imagem, vocês estão vendo um canudo, né? Um canudinho, belezinha, rosadinho, bacana. Embaixo, vocês reparem um tanto de vilosidade, que são os morrinhos que sobem e descem, sobe e desce. E lá embaixo, uma colonoscopia, que é o que a gente coloca uma câmera no intestino, é isso mesmo que você está pensando. Entra pelo ânus, é doloroso, não é fácil a colonoscopia, tá bom? Só médico que pode fazer. Usa um lubrificante e tudo mais, dói um pouquinho, mas entra, então o médico entra com uma câmera lá pelo ânus e vai filmando o intestino por dentro. Na extremidade esquerda aí da figura, o que vocês estão vendo? Uma pessoa normal, com o intestino belezinha, tá? Tanto no microscópio quanto no desenho que eu fiz lá em cima. No meio, vocês estão vendo uma pessoa com o intestino irritado, que seria essa condição de desbiose máxima. É tão intensa essa desbiose, o intestino da pessoa não funciona de jeito nenhum, que isso é caracterizado como uma doença chamada doença de Crohn, né? É uma síndrome inflamatória intensa, e o intestino é como se não existisse, é tipo, ele é quase fechado, vocês estão vendo o canudinho lá em cima, olha, quase fechado, e as vilosidades do intestino desapareceram, tá ali a fotografia no meio, né? E quando você vai ali com a câmera para ver um paciente com esse tipo de síndrome do intestino, olha lá, não tem vilosidade, não tem nada, inflamação, vocês veem sangue, vocês veem pus, vocês veem um tanto de infiltrado, né? Então, é uma situação muito ruim, que é um intestino extremamente inflamado, né? E existe também outras condições, como essa direita, que são essas colites, essas úlceras. Isso aí está acontecendo demais. Infelizmente, nós estamos vendo cada vez mais pacientes com essas úlceras. E o que vai formando nessas úlceras? Olha lá, ó. Ela tem vilosidade? Tem. Dá para absorver nutriente? Dá, mas muito mal. Vocês veem que as vilosidades aí, ó, nessa câmera, nessa parte do meio, essa roxinha, elas estão mal formadas, né? E na hora que você entra lá com a câmera para olhar, vocês observem que tem pouca estrutura funcional. Então é complicado, não é fácil não. E o que nós estamos vendo? Isso está acontecendo cada vez mais. Cada vez mais, tá? Essa é a tal da desbiose. Ela é muito grave. E a gente tem que curar isso, gente. Porque se você não curar essa condição e deixar esse negócio ficar lastrando, olha o que vai acontecer com o seu sistema imunológico.
Ah, professor doutor Luiz Augusto, agora eu estou entendendo. Quer dizer que esse intestino inflamado, cheio de problema, impede que a imunidade no meu corpo fique turbinada, funcione bem? Exatamente isso. Quer saber por quê? Você vai saber agora. Eu vou mostrar para você por que o intestino danificado atrapalha o funcionamento do sistema imunológico. Vamos lá. Olha só que bonita esse desenho que eu estou trazendo aqui para vocês. Ó, vamos ler e ver o que ele está falando para nós. Está lá, ó. O desenho está dizendo aqui para nós. Linfócitos intestinais são encontrados em tecidos organizados onde respostas imunes são induzidas e são dispersos no intestino, onde realizam funções efetoras. Então, do lado esquerdo da imagem tem as células linfóides dispersas. Então, estão vendo as vilosidades que vocês morrem subindo e descendo? Está vendo essas bolinhas azuis desenhado ali naquela lâmina vermelha, né? E logo abaixo, o que é isso dali? Os linfócitos. O que são os linfócitos? É uma célula especializada do sistema imunológico. Tá bom? Sem linfócito, esquece, não existe imunologia. Sem linfócito, não existe proteção para coronavírus. Sem linfócito, a pessoa vai morrer de Covid-19. Sabia disso? Sem linfócito, a pessoa vai ter artrite. Sem linfócito, a pessoa vai ter sinusite, diarreia e assim por diante. Então, os linfócitos são fundamentais. Mas onde que ele vive? Vocês estão vendo aí o desenho? Ele vive nessas vilosidades do intestino. Então, espera aí. Professor doutor Luiz Augusto, que você está me dizendo o seguinte, aquela foto que você me mostrou antes, daquele paciente lá com o intestino todo detonado, sem as vilosidades, esse aí do meio, olha, tá vendo a figura de novo? Ele não vai ter esses linfócitos lá no intestino? Não, não vai. E sem esses linfócitos no intestino, não vai ter resposta imunológica que perdure no seu corpo. Qualquer infecção no seu corpo vai ser terrível. Qualquer vírus capaz de causar uma síndrome respiratória vai causar uma síndrome respiratória ainda mais grave. E eu lhes garanto que a maioria dos pacientes que hoje estão morrendo de Covid-19 tem problemas intestinais. E não é de ontem, não. É de muitos anos. De muitos anos. Essa ulceração do estômago e do intestino ao longo dos anos vai perdendo essas vilosidades que vocês estão vendo aí, ó. O estado natural, esse da esquerda que vocês estão vendo na imagem, tá vendo? A do meio e da direita é o péssimo. Perdeu velocidade, perdeu os linfócitos ali na lâmina própria do intestino. Aí não tem jeito de ter resposta imunológica. Aí toda a resposta imunológica sua vai ser 100% desregular e desequilibrada. Isso é a Covid-19. Que, aliás, hoje nós já estamos chamando de Covid 2021, porque é uma nova doença, muito mais agressiva. Um vírus que mutou e ele é muito mais agressivo. Mas não é o vírus que é agressivo, é o seu corpo que está fazendo uma resposta inflamatória muito alta contra ele. Então, o que acontece? Vamos entender a lógica desse processo, gente. Vamos entender. O que eu tenho que fazer para evitar que essa inflamação ocorra no meu corpo? O que eu tenho que fazer para evitar que esse processo se instale? Veja só. Observem com muita atenção agora essa imagem. Na parte da esquerda, os dois primeiros quadrados da esquerda, vocês estão vendo um intestino 100% normal. Eu estou tentando dar aula para vocês e tem gente brincando, fazendo desenho aí, e eu não estou conseguindo. Então, vamos fazer o seguinte, eu não vou mais compartilhar as imagens, tá? Então, vocês só vão me ouvir. Infelizmente, nós temos algumas pessoas que não têm menor interesse em aprender e que vieram aqui apenas para nos atrapalhar. Eu peço perdão a vocês por fazer essa breve interrupção, tá? Aqui da aula.
em respeito a todos vocês que estão presentes aqui conosco na aula e que vieram aqui para aprender, eu vou encerrar por agora essa apresentação. Retorno dentro de 10 minutos. Para quem quiser continuar aprendendo, será uma honra recebê-los aqui de novo, tá bom? Aguardo vocês exatamente a partir das 20, vou fazer até um pouco mais, das 20h50. Um grande abraço e até logo. Continuando a nossa aula, o que eu preciso que vocês entendam agora é o que acontece com aquelas células do sistema imunológico que vivem no intestino, considerando que esse intestino está totalmente irritado. Gente, olha, atenção, eu não quero que você fique com raiva, achando assim, professor doutor Luiz Augusto, mas eu não sabia que isso causava irritação no meu intestino. Tá tudo bem, gente. Você não sabia, paciência, a partir de hoje você vai ficar sabendo. E aí, cabe a você decidir se quer continuar com essa vida ou não. Simples assim, tá bom? O que acontece? Olha aqui uma coisa. Quando as vilosidades do intestino estão saudáveis, os linfócitos, elas vivem lá na vilosidade, como vocês estão vendo nessa imagem que eu estou mostrando aí para vocês. Elas ficam lá, bonitinhas. Está vendo essas bolinhas azuis aí, gente? Cada bolinha azul dessa que está sendo mostrada aí é um linfócito. É um linfócito de memória. O que é um linfócito de memória? É um linfócito capaz de lembrar exatamente o que ele tem que fazer quando, atenção, tiver contato com um vírus, tiver contato com uma bactéria, tiver contato com um novo alimento. Você muda de cidade, não muda? Às vezes, você precisa fazer uma viagem. Quando você faz uma viagem, você tem acesso a uma outra flora bacteriana. Mesmo que você mesmo faça comida na sua casa, essas novas bactérias que chegam até você são novas. O seu corpo nunca viu essas bactérias. Ele precisa saber se elas fazem bem para você ou fazem mal. E a beleza disso que eu estou ensinando é que o responsável, literalmente falando por isso, são essas células azuis bonitinhas que vocês estão vendo aí nessa imagem aí, ó. Essas bolinhas azuis que ficam aí no epitélio das vilosidades do seu intestino. São os linfócitos de memória. Eles é que são responsáveis por falar com o seu sistema imunológico quais são as bactérias que devem ser mortas, quais são os vírus que devem ser mortos, quais que devem ser preservados.
evitando processos inflamatórios exagerados. Você tem que manter essas células bem. Mas qual que é a casa que elas moram? Olha aí, nessas vilosidades. E se você destrói essas vilosidades, como você quer ter uma imunidade boa? É impossível. É como se você estivesse matando a casa onde as células moram. Outra coisa que eu quero que vocês reparem com muita atenção nessa figura aí. Vocês estão vendo os vasos linfáticos ali, olha? Tá vendo? Olha os vasos linfáticos ali, dentro da vilosidade. Olha o fluxo da linfa saindo das vilosidades e indo para dentro do seu corpo. Adivinha onde que esses linfócitos vão parar? Esses linfócitos que migram através dos vasos linfáticos lá do intestino, como vocês estão vendo aí, eles vão percorrer toda essa linfa e vão morar nos linfonodos. Tem linfonodo espalhado no seu corpo inteiro. Nas axilas, nas tonsilas aqui, ó. Lá no fundo na garganta, né? Quando você vai no médico, aí, doutor, tô com dor de garganta, ele mete o palito dentro da sua língua para baixar a sua língua, para ver as tonsilas, para ver as amígdalas. Isso ali é linfonodo. Para proteger o quê? As coisas que você come. Então, pelo amor de Deus, olha que beleza. O linfócito que vive no seu intestino sai do seu intestino e vem para cá, para as amígdalas, para as tonsilas. Ele vai lá no seu intestino, aprende com o que você está comendo, aprende com as bactérias que vivem lá e depois voltam para a amígdala, depois volta para a tonsila e fica lá paradinho esperando. Vamos ver o que vem aí. Deixa eu ver se vem um vírus, deixa eu ver se vem uma bactéria, deixa eu ver se vem uma comida nova. E, imediatamente, diante dessa novidade, ele vai regular as inflamações. Porém, se você, meu querido, minha querida, não cuida bem do seu intestino e deixa acontecer isso daí com ele, ó, olha lá, a destruição das vilosidades. Tá vendo? Que é a parte do meio e a parte na extremidade direita. Como que os linfócitos que regulam a atividade imunológica do seu corpo, que vai lá para todos os seus linfonodos, como que eles vão ensinar para as células que estão lá alguma coisa, sendo que você destruiu a casa deles no seu intestino? Fala para mim, tem jeito? Não, não tem jeito. Então, para finalizar a aula, e aí eu vou abrir o microfone para vocês poderem fazer perguntas e a gente vai discutir juntos, eu vou mostrar para vocês, então, agora, o que acontece com o intestino destruído por maus hábitos alimentares, como que a gente pode reconstituir esse tecido para que tudo funcione bem de forma harmoniosa, de forma harmônica, e aí vai ficar tudo bem, tá? Então, nós já vamos para isso. Antes, vamos entender a lógica da doença. Olha como que... Gente, e não é da noite para o dia que isso acontece, não. Isso demora para acontecer. Isso demora para acontecer. Tá? Acompanha aí comigo aí esse raciocínio aí, ó. Nessa imagem que eu estou mostrando para vocês. Tá vendo? À esquerda da tela, os dois primeiros quadrantes, nós temos a situação normal do intestino. Essas bactérias verdes que estão aí em cima, ó, é o que espera. Só que repara uma coisa que acontece na hora que você usa antibiótico. Quais são as primeiras bactérias que morrem? As bonitinhas, as verdinhas, que tem que viver no seu intestino, criando essa camada protetora. Olha aí, na extremidade esquerda da imagem, vocês têm a quantidade de bactéria normal. Logo à direita, logo depois de você tomar um antibiótico. Olha o que aconteceu. Antes eu tinha lá 1, 2, 3, 4, 5. Olha o tanto de bactéria. Aí eu tomo antibiótico, olha o que aconteceu com elas. Some as bactérias.
Desaparecem as bactérias. E aí fica assim? Não, só piora. Porque logo em seguida, quem que começa a crescer? As bactérias do mal. Essas vermelhas que vocês estão vendo aí, tá vendo? Como o Clostridium. Esse Clostridium, ele começa a formar um outro tipo de barreira no seu intestino que gera uma hipermeabilidade. Hipermeabilidade, ou seja, o intestino começa a extravasar e formar essa pseudomembrana de bactéria ruim aí, ó. Isso é desbiose, gente. Cheio de neutrófilo. Olha os neutrófilos, os segmentados. Quem é meu aluno já entende isso aqui, ó, neutrófilo. Olha o monócito chegando aqui. Olha aqui, eritrócito. Sim, a pessoa começa a perder sangue no intestino. Olha aqui as velocidades, vão morrendo. Essa é a tal da desbiose. É isso que você não quer que aconteça nunca com seu corpo. Mas, professor, doutor Luiz Augusto, quanto tempo demora para isso acontecer comigo? Depende, com todo respeito, tá, gente? Com a quantidade de porcaria que você come no seu dia a dia. Se você come muita, entre aspas, porcaria, isso vai acontecer mais rápido do que você imagina. 1 mês. Ou menos. 1 mês ou menos. Tá bom? Então, como prometido, eu vou dar um presente para vocês agora, que é uma técnica simples, de simples execução. Não precisa fazer curso superior, não precisa fazer nem o curso Meu Corpo Blindado para aprender essas técnicas que eu vou ensinar agora. Só não aprende quem não quiser agora, tá bom? Então, pega seu caderno aí e anote. E ensina para todo mundo que você conhece, tá? Isso que eu vou mostrar para vocês agora é o mais avançado estudo científico feito com a população brasileira, por professores, cientistas, imunologistas, médicos, entre muitos outros profissionais da Universidade de São Paulo, onde eles mediram o comportamento das pessoas, o comportamento alimentar das pessoas, e conseguiram chegar numa fórmula simplérrima, que se a gente aplicar no nosso dia a dia, as suas chances de ter uma desbiose caem em, anote aí, 90%. 90% de chance a menos de ter uma desbiose ao longo da sua vida. E por que eu não posso ter uma desbiose, professor doutor Luiz Augusto? Para não acontecer isso que eu mostrei agora há pouco. Para não ter essa hipermeabilidade aí no seu intestino. Só um instante. Então, o que acontece? Quais são, então, esses alimentos que eu devo adicionar na minha dieta diariamente e quais que eu não posso colocar de jeito nenhum porque leva a desbiose? É isso que nós vamos aprender agora, tá bom? Para vocês entenderem isso que eu vou explicar, não tem nada de complicado, é extremamente simples mesmo. Eu quero começar mostrando para vocês como que a gente fazia antigamente. Antigamente, a gente seguia isso que vocês estão vendo aí na imagem agora. Estão vendo aí? O que é isso daí? É a famosa pirâmide alimentar. Esse negócio é do século passado, tá? Não funciona mais assim. Como que é essa pirâmide? Só que essa pirâmide, hoje a gente considera ela como meio burrinha, assim. Por quê? Fala assim, ó, carboidrato, coma à vontade, é o que está na base da pirâmide. Adicione vitaminas e minerais na forma de frutas, verduras e proteínas, com moderação, e pouca gordura. Aí ele coloca lá em cima, inclusive, óleos vegetais, o que é a burrice dessa pirâmide, porque sem óleo vegetal você morre seco, esturricado, porque óleo vegetal é obrigatório para fazer membrana plasmática. E sem membrana plasmática não existe célula, não existe vida. Então, está errada essa pirâmide.
Ele bota o sal lá em cima, bota o açúcar lá em cima. Mas os carboidratos aqui de baixo é tudo feito lá. Ele, cara, coloca pão, ele coloca biscoitinho, não sei o que tem. Então, essa pirâmide aí, vocês têm que fazer o seguinte com ela. De verdade mesmo, rasgar essa pirâmide. Tá errado, completamente errado. Ah, professor doutor Luiz Augusto, então o que eu faço? Pelo amor de Deus, me explica. Fácil, gente, ó. É o seguinte. Nós vamos dividir agora os alimentos em 4 grandes grupos, tá? 4 grandes grupos. E aí eu vou explicando para vocês quais desses grupos você vai precisar consumir no seu dia a dia e, atenção, qual que você deve evitar ao máximo possível, de preferência nunca comer alimentos desse grupo, para evitar essa desbiose. Quer evitar a desbiose? Quer ficar livre da desbiose? Então, não coma os alimentos desse grupo. Eu vou começar mostrando os que estão liberados, que vocês podem comer à vontade, tá bom? E quanto mais vocês comerem desse, melhor vai ser a sua flora intestinal, melhor vai ser aquela camada protetora, melhor estarão as suas vilosidades e os seus linfócitos vão viver felizes, indo para o intestino, indo para os linfonodos, ensinando para as células dos linfonodos o que elas têm que fazer, controlando a inflamação, evitando a Covid-19 ou a Covid 2021, que é a nova doença que está aí. Quem está morrendo é quem tem desbiose. Quem está morrendo é quem tem síndrome metabólica. Quem está morrendo é quem tem estresse oxidativo. Quem está morrendo é quem tem organismo hiperinflamado. Porque se fosse o vírus que matasse, a humanidade já tinha desaparecido. Olha o tanto de gente infectada. Nós estamos falando de mais de 20 milhões de pessoas infectadas no mundo. É muita gente. É gente demais infectada. Então, por que não morre todo mundo de uma vez? Tá, entende? Entende? É por causa do estresse oxidativo e do perfil inflamatório do seu corpo. O que a gente tem que fazer? Evitar isso. Então, grupo 1 de alimentos. Inclua na sua dieta, por favor. O grupo 1, alimentos in natura ou minimamente processado. Professor, doutor Luiz Augusto, o que é minimamente processado? É o feijão cozido, é o arroz cozido, é o peixe assado, é o ovo cozido, é a carne assada. Tá? Pode ser uma vitamina, um suco verde que você bateu ali com água, ou com leite, ou com alguma coisa. São alimentos naturais. Ou minimamente processados, sem muito condimento, sem muita coisa. Aí tem cogumelo, aí tem frutas, tem verduras. Liberado. 100% liberado. Não interessa se é carboidrato, não interessa se é proteína. Percebe? É natural? Pode comer. Maravilha. Grupo 1. Então, espero que vocês tenham anotado o grupo 1. Vamos para o grupo 2. Quem que é o grupo 2? É o seguinte. No grupo 2, nós temos aqueles alimentos que a gente usa para processar os alimentos do grupo 1. Então, são os ingredientes culinários. É para você fazer comida. É para você fazer. Então, arroz, óleo, azeite de oliva, sal, os temperos, as ervas, todos os temperos entram aqui no grupo 2. Os condimentos naturais, tá, gente? Não vem com historinha de indústria alimentícia para cima de mim, não. Eu não vou falar a marca aqui para não tomar processo. Mas não vem com historinhas de marquinha de condimento para cima de mim, não, que eu vou brigar com vocês. Sabe aqueles temperinhos pronto que você só derrete e enche de gordura hidrogenada a sua comida? Para de besteira, gente. Pelo amor de Deus, não precisa disso. Então, são os ingredientes culinários processados,
naturais, tá? Que você usa para fazer comida. Coisa natural. Não é esses tem industrializado burro, não. Então, beleza. Dito isso, vamos conhecer agora os alimentos do grupo 3. Eu posso comer os do grupo 3? Pode, com mais moderação. Por quê? O que são os do grupo 3? Vamos dar uma olhada? Todo mundo come essas coisas aí. Todo dia, tem certeza. Eu também como. Eu evito o máximo possível, por exemplo, pão, porque tem glúten. Se eu fosse você, eu também cortaria o glúten da sua dieta. Mas ali tem queijo, ali tem conserva. Tá ok? Tem um café com leite ali. São as misturinhas. São alimentos processados, mas são alimentos processados da forma antiga, sem passar por uma industrialização. Ok? Aquele alimento que você faz, aquele pão que você fez, uma fermentação natural, ou que você comprou na padaria ali, que foi feita no dia e tal, um queijo, não é? Uma conserva, uma fruta em conserva no açúcar, alguma coisa assim. Não aconselho açúcar para ninguém, mas se quer comer um pouquinho, tá aí. Isso aí pode. Mas menos, tá? Menos do que o grupo 1, menos do que o grupo 2. E agora, para fechar a nossa conversa aqui, nós vamos retirar da sua alimentação. É para retirar, tá? E não adianta brigar comigo, não. Porque não sou eu que estou falando isso aqui. São os médicos nutricionistas mais respeitados do Brasil hoje que estão falando isso. Essa é a recomendação baseada na Organização Mundial da Saúde e no comportamento alimentar, em especial dos brasileiros. Se você quiser continuar do jeito que você está, tá tudo bem. Mas não reclame depois comigo, porque eu avisei. Vai ter desbiose, vai ter inflamação, vai ter problema, inclusive, com esse vírus. Esse vírus SARS-CoV-2 chegou para ficar entre nós para sempre. Se você não entendeu isso ainda, eu vou dar a real aqui. Já era. Nunca mais nós vamos ficar livres desse vírus. Ah, mas eu vou vacinar. Eu também vou vacinar. É claro que eu vou me vacinar. Mas não é só vacinar. Oba, vacinei. Agora eu estou livre. Vai. Inflama seu corpo, vai. Gera estresse oxidativo nele. Você vai ver se essa vacina vai adiantar alguma coisa. Não é brincadeira não, gente. O negócio é sério. Então, ó, grupo 4. Tira da sua alimentação esses caras aqui, tá? Tira alimentos ultraprocessados. Tudo que você vê em embalagem, não coma. Ah lá, ó, refrigerante, salgadinho, sei lá, até pipocas de micro-ondas. Pelo amor de Deus, compra um milho de pipoca e frita a pipoca, uai. Que isso? Que loucura é essa? Só os embutidos. Salame, salsicha. Nossa Senhora, gente. Quem come salsicha, pelo amor de Deus, está com a cabeça onde? Na televisão. Você vê lá a artista que hoje está com câncer, que pega um pedaço de pão desse tamanho, cheio desse salame aí, é ou não é? Vocês já viram ela comendo isso? E está ela lá com câncer hoje. Vai, entra no embutido. Ó, então, essas coisas aí, tudo industrializado, sai fora. Tem alguns que são bons? Tem, mas tem que ter muita inteligência para consumir. Tem que saber se é natural mesmo. Não é que toda embalagem é ruim, não. Às vezes é importante ter embalagem para transportar as coisas e tudo mais. Mas, gente, fórmulas industrializadas vai gerar desbiose no seu organismo. Quanto mais você consumir, mais desbiose. Então, não quer ter desbiose, tira fora os alimentos ultraprocessados. É claro que a indústria alimentícia está brava com a gente, né? Com a sociedade, né? A sociedade dos cientistas, dos imunologistas, dos médicos e tudo mais, que quer cuidar da saúde das pessoas de forma... É claro que eles estão bravos. Já mandou carta de repúdio, já reclamou a beça, mas e daí? A gente vai falar a verdade. Nós somos obrigados, é um compromisso nosso ensinar a verdade para as pessoas. Então,
Está dado o recado. Nós vamos agora encerrar a nossa aula. Eu vou pedir a Neuci para me ajudar organizando a participação de algumas pessoas para eu tentar responder. A gente não vai conseguir ficar muito tempo, mas eu vou responder o máximo que eu puder. Então, quem quer participar, levanta a mão. Antes de eu abrir para as perguntas e respostas, deixa eu falar uma coisa importante aqui com vocês. Quem precisar do certificado da aula, tem um link que a Neuci vai colocar aqui para nós no chatzinho. Clica nele e vai lá para a página de responder as perguntas, tá? Senão não vai obter o certificado. Vai ter o reprise dessa aula, até com as... eu não vou nem... Não estou nem aí. Eu não vou nem editar as palhaçadas, porque teve gente que entrou na tela, ficou fazendo uns rabiscos aqui, atrapalhando a aula. Eu não vou nem editar. Do jeito que foi a aula, vai subir para o YouTube e vocês vão poder rever depois essa aula, inclusive com aquelas palhaçadas lá. Vocês me perdoem, teve gente que fez gracinha aí, paciência, tá? Então, vai subir para o YouTube essa aula amanhã para vocês reverem. Quem não me acompanha no YouTube, já sabe, prof.br, Luiz Augusto Corpo Blindado. É só seguir, compartilhar, dar um joinha, um like e vamos nessa, tá? Então, Neuci, fala comigo. Quem que a gente vai responder aí agora? Boa noite, mais uma vez. Bom, nós temos várias pessoas com a mãozinha levantada, mas nós temos uma pessoa em especial com a mão levantada. E como nós temos pouco tempo, eu vou pedir permissão para furar a fila e abrir o microfone de Carlos Fusco. Ah, mentira! Mentira que o Carlos Fusco está aqui com a gente hoje. Sim, o Carlos Fusco está aqui conosco. Doutor Luiz Augusto, meu amigo, como vai? Meu amigo, há quanto tempo! Que alegria, que honra te receber aqui. Saudade, escutei tudo hoje. Fiquei muito feliz. Quero, em nome da For Life, te agradecer pelo teu tempo, pela tua presteza, pelo teu jeito fácil de ensinar. Tá certo? Muito obrigado. Quem não conhece o doutor Augusto Direito, eu vou contar quem ele é para vocês. É um homem fanático por ensinar as pessoas. Se perdesse mais tempo com ele, estava rico, mas ele gosta de ensinar, Ele pergunta, ele quer ensinar. Ele não faz questão de responder pergunta, faz questão de ensinar. Então, queria te agradecer, doutor Luiz, pelo seu tempo. A For Life está muito agradecida. Quem não me conhece, eu sou o gerente-geral da For Life no Brasil, tá certo? E nós, em nome da For Life, queria dizer que é um privilégio ter você ajudando a gente aí. Quero dizer a todos vocês que nós estamos crescendo cada dia é uma surpresa no crescimento. Nós ainda teremos esse ano ainda, talvez antes de julho, novos produtos, como eu tinha prometido, já tem novos, teremos mais. Quem viu o Fantástico ontem, viu o Fantástico falar sobre como ter imunidade, ajudar a imunidade através dos ovos. Nós estamos nisso há 22 anos. Há 22 anos nós usamos os ovos para a nossa imunidade, é exclusivo nosso. Tá? E nós estamos muito felizes de ter vocês aqui. Quero agradecer por tudo isso. Doutor Luiz, mais uma vez, estou à sua disposição para o que o senhor precisar. E muito obrigado por tudo. Tá? Parabéns. Que honra, Carlos Fusco, meu amigo. Bom demais ter recebido você aqui. Uma surpresa maravilhosa. E sim, sem dúvida, sim, esse trabalho educativo que eu faço é justamente para que as pessoas tenham consciência do que elas colocam dentro do corpo dela. Porque quando a gente sabe o que a gente faz, a gente fica com mais segurança. E o mais importante, não é manipulado pelos outros. E olha, eu já fui consultor científico da For Life durante uns 6 meses, por convite, inclusive, do Carlos Fusco. Foi maravilhoso ter ajudado ali na formação de muitas pessoas na For Life. Isso foi
ali por volta de agosto até o final do ano de 2019, antes da pandemia, né? Antes da pandemia, a gente nem imaginava que isso ia acontecer. Olha que situação que a gente está hoje. E uma coisa eu tenho observado, Fusco e todos que estamos aqui presentes. Todo mundo que eu orientei, desde aquele período até agora, e que cuidou bem do sistema imunológico, conforme cartilha científica e conforme os produtos da For Life permitem, eu não vi adoecer de Covid-19, não. Eu não estou dizendo que esses produtos são preventivos, mas eu estou dizendo que eles cuidam verdadeiramente do sistema imunológico no bom sentido do cuidado. Porque é técnico. Um sistema que não inflama, ele não gera doença. Um sistema que cuida do seu corpo de forma equilibrada, ele não gera sintomas. Porque o sintoma não é a ausência do sistema imunológico, é a presença do sistema imunológico em exagero. E como que a gente combate isso? Utilizando moléculas naturais, que quando absorvidas por um intestino sem desbiose, como vocês aprenderam aqui hoje, vão ativar a parte regulatória do sistema imunológico, chamada linfócitos. Cuidem bem de seus linfócitos e sejam felizes. E eu só tenho a agradecer a For Life por nos prestigiar com produtos com essa capacidade. Então, gratidão também, Fusco. Obrigado, doutor. Obrigado a todos. Espero que todos sempre participem da nossa segunda-feira e da nossa quarta-feira para nós progredirmos juntos. Grande abraço a todos. Obrigado. Obrigada, Fusco. É uma honra tê-lo conosco. Bom, doutor, dado em vista aqui que o nosso horário extrapolou e a gente tem uma reunião que, na verdade, já está iniciando, era para ser às 21h30, tem muitas pessoas com mãos levantadas, mas nós tivemos aí esse imprevisto, né? Mas, em contrapartida, tivemos também coisas muito boas. Então, vamos abrir os microfones de todos para que todos possam se despedir. E, na próxima, nós vamos poder dar a liberdade para que o pessoal possa fazer as perguntas. Combinado. Então, obrigado, viu, pessoal? E obrigado pela paciência de terem me esperado voltar. Gratidão. Fiquei muito feliz de ter visto vocês aqui com a gente ainda. Gratidão mesmo. Muito obrigado. É isso daí. Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Parabéns, doutor. Temos essa noite, doutor. Boa noite, muito A gente obrigada. daí estava esperando. Boa noite. Valeu, obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigada. Nos ajudando. Fantástico. Muito legal. Obrigado, gente. Tchau. Excelente apresentação. Muito obrigado. Boa noite, doutor Luiz. Uma ótima noite. Boa noite. Doutor Luiz. Gratidão, doutor. Valeu. Grato. Tchau. Tchau, bem-vindo, Fusco. Bem-vindo, Fusco. Bem-vindo, doutor. Tchau, tchau. Obrigado. Ei.